Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, quarta-feira, dia 4 de maio, da terceira semana da Páscoa. E a liturgia que nos propõe, a liturgia da Palavra, que nos propõe a Igreja hoje para refletirmos, espero que nos coloque um pouquinho como uma ajuda nesse tempo pascal. Por quê? Porque a primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 1 ao 8. Como ontem teve a festa dos apóstolos São Tiago e São Felipe, não tivemos o relato na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos da morte de Estevão, diácono Estevão, que morreu apedrejado. Saulo, um jovem ainda, e o pessoal colocou as vestes diante de Saulo como uma confirmação, ainda que ele não podia atacar as pedras, apedrejar, não participar do apedrejamento de Estevão, mas estava concordando com a morte de Estevão. Então, claro, hoje é a continuação. Logo após a morte de Estevão, foi desencadeada uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E olha o que diz aqui. E todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria. Que coisa! Há uma perseguição a toda a igreja, ou seja, a igreja que havia em Jerusalém, do jeito que descreve aqui o texto, se desmanchou, ficaram só os apóstolos. E o pessoal se espalhou. E diz que, aproveitando essa dispersão, iam por todo lugar onde foram, anunciando o evangelho. E Saulo ainda, devastava a igreja, entrava nas casas, arrastava as pessoas para fora, homens e mulheres, para atirá-los na prisão. Ou seja, o que temos a ver com este relato que eu diria quase histórico, não? Da dispersão dos irmãos da comunidade de Jerusalém. Deus usou esta dispersão, essa perseguição, para que o evangelho saísse, eu diria, do centro, que era Jerusalém, e começasse a se espalhar pelo mundo. Ainda, por enquanto, ainda está no mundo judaico. Judeia, Samaria. Aí veremos no capítulo 9 a conversão de São Paulo, e com isto começar a expansão pelo mundo pagão. Mas para dizer, Deus se serviu de algo trágico, a perseguição, a igreja, Saulo que perseguia e prendia, e este povo que saiu anunciando a boa nova, fazendo sinais, sendo acolhido a palavra de Deus, a pessoa de Jesus, a igreja começou a se espalhar. Significa que Deus pode usar de um sofrimento, de uma dificuldade, um problema na nossa vida, por que não uma perseguição, algo, mas não para o nosso mal. Deus às vezes permite coisas da nossa vida, que às vezes podem parecer ruins, mas como o pessoal, a igreja, os irmãos, aproveitaram este fato não para ficar choramingando, não. Foram anunciando, proclamando, expandindo o evangelho. Deus, quando permite certas coisas na nossa vida, por algum motivo talvez que eu dê testemunho de como viver na paciência diante do sofrimento, diante da dificuldade, e com o meu testemunho ajudar na propagação da fé, só com a minha maneira de viver, de ser, como eu vivo aquela dificuldade, aquela situação. Não sei. Neste contexto, hoje nós temos uma sociedade que, no fundo, é anticristã, persegue os valores que a Igreja Católica defende na sexualidade, no matrimônio, filhos, educação de filhos, tanta coisa. Mas o cristão aproveita isto que parece um mal
para testemunhar, para que apareça à luz aquilo que ele vive, a sua fé. Então que aproveitemos também os sofrimentos, as dificuldades, as contrariedades na vida, que Deus permite, mas não para nos acabrunharmos, não para ficar, se lastimando, não. Como a igreja perseguida, aproveitou isto para que o Evangelho se expandisse. Eu espero que nós também, quando apareça uma dificuldade, um problema, às vezes pensar, Deus pode usar isto para o bem da igreja, para o meu bem, para o bem de alguma pessoa. Então, ânimo, que o Senhor nos dê coragem de não murmurar, não reclamar, mas saber, como dirá Jesus no Evangelho, que é uma ocasião para dar testemunho dele no meio do mundo. Eu espero que o Senhor nos ajude a viver assim. O Evangelho de hoje, do Evangelho de São João, capítulo 6, do versículo 35 ao 40. Aqui Jesus fala com todas as letras. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, quem vem a mim não terá mais, quem crê em mim nunca mais terá sede. Com o que eu me sacio na minha vida? Qual é o pão que eu como? O pão da minha vontade, o pão do prazer, de colocar a minha vida, que aquilo que me sacia, aquilo que o dinheiro me compra, aquilo que mata a minha sede, é realizar as minhas paixões, vontades e desejos. Aquele que come destes pães, que eu não digo que de alguma maneira tem coisas que Deus colocou na natureza humana que são boas e realmente ajudam o homem. Nós temos muitos pães, mas um pão que dá a vida eterna é o Cristo. E comer Cristo é comer, eu diria, quase a vontade de Deus. Este é o nosso alimento. Aquele que quer Cristo vive na vontade de Deus. Aprendeu que é a vontade de Deus, a comer a vontade de Deus. Que o sentido da vida vem de ter um alimento que me ajuda a entrar no sofrimento, na cruz, naquilo que eu não entendo, na morte, mas estando saciado de tal maneira de Deus, que estas situações difíceis que às vezes passamos, não tem poder de tirar, de colocar a nós da tristeza, na dúvida de Deus, etc. Se eu de verdade me alimento de Cristo, da fé em Jesus, significa ter em mim o Espírito da sua ressurreição, da vitória sobre a morte. Eu espero que o Senhor nos conceda viver assim, porque ele diz, olha, eu porém vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Ver a Jesus é ver os sinais, ver os milagres, mas não basta ver. É acreditar que tudo isto que Jesus fez é um sinal, uma prova de que ele é o Messias e de que a missão dele era entrar na morte, destruir a morte, para que eu recebesse a vida. E o Espírito dele tivesse algo que saciasse profundamente a minha vida. Em que eu tivesse muito claro o sentido da cruz, pudesse de verdade ter a vitória sobre a morte. E dirá Jesus, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Se ele desceu não para fazer a vontade dele, e Jesus vai dizer no Evangelho, meu alimento é fazer a vontade de Deus, o nosso alimento também deveria ser o mesmo de Jesus. Se este alimento deu vida, eu diria, sentido à vida de Jesus, por que não dará a nossa? Fazer a vontade de Deus. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. Ver não é fisicamente, é ver a vitória de Cristo sobre a morte na minha vida. E acreditar que aquela cruz, aquele sofrimento, aquela dificuldade não tem poder de me separar do amor de Deus. E eu espero que de verdade este dia vivamos os nossos problemas, os nossos combates de cada dia na fé. Com este alimento que é o Senhor, a sua palavra, os sacramentos, a mesma vida de Jesus, uma vida crucificada, para hoje
a viver com sentido da vida, em que nada pode destruir a vida imortal que temos recebido do Senhor nesta Páscoa. E eu espero que o Senhor, de verdade, ajude a todos nós a vivermos assim. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Bendito és tu por esta palavra que nos ajuda hoje na fé. Dai-nos acreditar que tu nos ama, que tu de verdade quer dar-nos este pão que sacia, que alimenta, que é a tua vontade, que é o teu Espírito em mim, em nós, para caminharmos em meio a tantas dificuldades da vida, mas sem duvidar do teu amor para conosco, podendo fazer o bem, podendo, mesmo que sejamos perseguidos, pagar o mal que recebemos com o bem. Ajuda-nos, Senhor, a de verdade viver na fé os acontecimentos que não compreendemos, que não entendemos na nossa vida. Isso pedimos por teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.